Daniel no capítulo 3. Todo o capítulo 3 de Daniel fala sobre o livramento que Deus deu a 3 homens judeus que foram levados cativos para a Babilônia. Todo o capítulo 3. Vai narrando o que Nabucodonosor estava fazendo. Ele construiu uma grande estátua de 30 metros de altura por 30 de largura. Vai falando que ele exigiu que todo mundo se dobrasse diante daquela imagem para adoração. E porque esses 3 moços que tinham Deus no coração não se dobraram, ele mandou acender a fornalha. Mandou acender 7 vezes mais do que costumava acender. E o texto vai falando que depois ele pediu, fez um desafio: vou dar uma segunda chance para vocês. Se vocês repensarem a situação, porque na primeira vez eles não se dobraram, eles não adoraram aquela imagem, vou dar uma segunda chance. Caso contrário, vou jogar vocês numa fornalha acesa e vocês serão destruídos e queimados. Ele disse assim: e quem é o vosso Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? E lá no final, no versículo 27, vou ler apenas 27, 28, 29. E se você quiser se inteirar melhor desse texto longo, você poderá ler o capítulo 3 de Daniel, que diz assim, o 27 e 28. E ajuntaram-se os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. 28. E falou então Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo. Isso aqui é uma teofania, é a presença de Deus, muitas vezes em forma de anjo, outras vezes a presença do próprio Jesus Cristo, em momentos diferentes, ele vem e se manifesta. E enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Então fala assim comigo: os servos que confiaram em Deus. Diz assim: os servos que confiaram em Deus. Aí diz: pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. 29. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Então diz assim: e o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Diz assim: e o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra nesse texto, quando nos ensina tantas verdades da postura da fé, do encorajamento, Senhor amado, compromisso desses homens, desses servos, nesse texto. E ministra o nosso coração, Pai, e ensina-nos a crer em Ti de tal forma que nada seja negociável. Que nós possamos ter atitudes de que há certas coisas que são inegociáveis na nossa vida. Aclara nossa mente, fala ao nosso coração, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Eu quero chamar um pequeno vídeo agora, e depois eu volto com esse texto.
Estamos aqui diretamente do Corpo de Bombeiros da cidade de Londrina, entrevistando o Tenente Matias, oficial de dia e responsável pelas operações do Corpo de Bombeiro do norte do Paraná e da cidade de Londrina. Boa noite, Tenente Matias. Qual é a lista de equipamentos necessários para que um bombeiro possa enfrentar com segurança uma situação de incêndio? Então, o bombeiro, para adentrar no incêndio, ele deve necessariamente estar utilizando luva, balaclava, capacete, aparelho autônomo, calça e a capa. Qual é a preparação mínima para que uma pessoa possa concursar, ou, os exames? Qual que é a preparação mínima para ele ser um bombeiro na nossa cidade? Então, após feito o concurso público para soldado do Corpo de Bombeiros, é necessário que ele passe pelos testes físicos, testes psicológicos, entre outros testes, e após isso ele passa por uma escola de formação de soldados, que tem uma duração de 9 meses. 9 meses para que ele se habitue e se acostume ao condicionamento para realmente aguentar as situações de risco. Exatamente, ele vai aprender toda a nossa profissão, propriamente dito, quais são os nossos equipamentos de segurança, a dirigir nossas viaturas, muitas vezes atuar em situações de emergência, inclusive melhorando seu condicionamento físico. A capa, na verdade, ela tem também uma resistência ao calor. O senhor tinha comentado comigo sobre essa resistência. Quanto resiste uma capa de bombeiro? Exatamente, a nossa roupa de aproximação de incêndio, ela tem uma capacidade de resistir a aproximadamente 800 graus Celsius. Essa capacidade ela é amenizada, por exemplo, com os equipamentos também como carro-pipa, a água. O que isso ameniza a questão da resistência da roupa? Então, nós dispomos de caminhões de combate a incêndio, dos mais modernos, inclusive do estado do Paraná, para combater esse incêndio. Necessariamente os incêndios ele atingem temperaturas muito altas, acima de 1.200 graus Celsius, acima da capacidade de resistência da nossa roupa. Então é necessário que ao adentrar nesse incêndio exista um prévio combate a esse incêndio. O material mais tranquilo e que absorve a maior parte da caloria é a água. Uma pessoa com um incêndio de 70 graus Celsius, já existe o risco dela sofrer, por conta dos gases tóxicos, já um óbito nesse sentido. Exatamente. Os gases aquecidos, ao serem inalados, ao entrar nas vias aéreas, elas vão fazer uma queimadura nas mucosas. Essas mucosas vão inchar e vão ocluir a luz da passagem do ar. 70 graus Celsius. E o senhor me disse que qualquer incêndio pode chegar a 1.200 graus Celsius. Exatamente. Qualquer incêndio pode chegar a 1.200 graus Celsius, mas as construções modernas fazem com que os incêndios não se propaguem para vários cômodos. Por isso, se há vítima no local, há essa presteza, essa velocidade para chegar ao local, para que essa vítima inale o mínimo possível desses gases tóxicos e, de preferência, ela não tenha ainda inalado essa temperatura dos gases também. Em nome da Igreja Presbiteriana Central de Londrina, da nossa equipe pastoral, a gente queria agradecer a disponibilidade do senhor de estar nos atendendo. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos também da igreja. Nós aprendemos que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram treinados para serem bombeiros. O bombeiro, ele sabe lidar com fogo. O bombeiro, ele tem habilidade, ele é treinado, ele é preparado para enfrentar uma situação terrível como o fogo. Com fogo ninguém deve brincar. Vejam, irmãos e irmãs, a situação que esses 3 moços, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, se envolveram na Babilônia. Quem são esses moços? Esses moços, eles eram servos de Deus em Jerusalém, na terra de Judá. E o rei Joaquim, ele foi vencido por Nabucodonosor. E foram levadas muitas famílias, e especialmente alguns jovens especiais, capacitados, intelectuais, para que pudesse servir a corte de Nabucodonosor na Babilônia. Com Sadraque, Mesaque e Abednego foi Daniel, que leva o nome deste livro.
Daniel tem uma história tremenda de vida, de convicção de Deus, de capacidade. Deus capacitou Daniel para poder discernir sonhos e trazer muitas verdades à tona. Mas Sadraque e Mesaque e Abednego, que são nomes babilônicos, esses não são os nomes deles, porque o que Nabucodonosor fazia, quando levava estrangeiros para servir na sua corte, era tentar tirar a identidade das pessoas. Lá você servia ao Deus verdadeiro, mas agora aqui você vai servir o meu Deus. E para isso, eles davam e tiravam o que mais fala sobre a nossa identidade, são os nossos nomes. E deram então a pessoa, a esse moço chamado Ananias, o nome de Sadraque. A Misael, o nome de Mesaque. E Azarias, o nome de Abed-nego. Mal sabia Nabucodonosor que esses moços poderiam ter outros nomes, mas jamais, mudando de nome, Nabucodonosor iria tirar a verdadeira identidade deles na profunda experiência que eles tinham com o Deus verdadeiro, o Deus que pode todas as coisas. E aqui nós temos algumas lições, meu irmão, minha irmã, olhando para a vida desses moços. A primeira lição que quero que você entenda, que eu entenda, nós entendamos, é que nós precisamos confiar em Deus, porque Deus, Ele traz livramento na nossa vida. Mas confiar de maneira plena, confiar totalmente em Deus, fazer Deus o nosso Senhor, sermos guiados por Ele, amparados por Ele, porque hoje há muitas forças que tentam, na verdade, jogar a gente em fornalhas. E nós somos levados aí, meus amados irmãos, nós somos carregados, muitas vezes, cada momento nós somos tentados a quebrar os princípios que Deus nos deu. Nós somos tentados a pecar. Nós somos, na verdade, tentados a abrir mão dos nossos valores, que o verdadeiro cristão, ele tem valores profundos, serenos e eternos. Infelizmente, às vezes, somos tentados até abandonarmos a Deus. Quantas pessoas têm feito isso? Ló foi um homem extraordinário. Ló foi sobrinho de Abraão. Caminharam juntos. Oraram muitas vezes juntos. A sua esposa, a esposa de Ló, conviveu nesse ambiente de fé, nesse ambiente de presença de Deus. Mas num determinado momento, quando Deus pede para que Ló saia daquela cidade, por causa da maldade naquela cidade, e nem olhasse para trás, ela quebra o princípio da obediência, olha para trás, ela se transforma numa estátua de sal. Pessoas abandonam a Deus. Pessoas esquecem de Deus. E o que mais aborrece o coração de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, deixa Deus triste, porque Deus, ele se manifesta em pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E hoje o Espírito Santo habita no nosso coração para ministrar a nossa vida, para nos instruir, para nos auxiliar, para nos falar, para nos dirigir a uma pessoa. E ele fica triste, muito triste, quando também nós negociamos o inegociável. E há 3 princípios, meus irmãos, minhas irmãs, para nós colocarmos no nosso coração e na nossa cabeça, para a gente ser forte como foram esses moços. Por quê? Quando Nabucodonosor deu a eles aquela última oportunidade, quando os instrumentos tocarem, para eles se debruçarem em adoração a deuses falsos, eles disseram: fica sabendo, ó rei, que nós não adoraremos o seu Deus e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Porque estes 3 moços tinham uma profunda convicção de Deus
no coração deles e jamais iam negociar o inegociável. E o versículo número 28, aí na sua Bíblia, você tem a sua Bíblia aí? O versículo número 28 nos fala a primeira verdade. Diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu próprio Deus. Esse versículo está falando de que, como eles não cederam ao desafio do rei de negarem a fé deles e serem livres da fornalha, porque muitas vezes, irmão, nós estamos diante de uma única opção: ou negamos a nossa fé e vivemos, ou mantemos nossa fé e morremos. E eles disseram: nós manteremos a nossa fé, custe o que custar. E o versículo número 18 diz: você não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles foram jogados na fornalha. O versículo número 25 mostra que lá dentro da fornalha, quando Nabucodonosor, achando que lá havia apenas cinza, ele viu que passeava, andava. Impressionante esse verbo, meu amado irmão, minha amada irmã, porque quando você está passeando, você está despreocupado. Ninguém sai para passear preocupado, apavorado, com horário, olhando o relógio, com pressa. Quando você sai para passear, como é que você passeia? Você anda tranquilo, despreocupado. Não é verdade? E diz esse texto, versículo 25, que quando eles foram lançados na fornalha, porque não se sujeitaram à adoração àquela imagem de ouro que Nabucodonosor havia levantado, eles sendo jogados, o Senhor enviou o anjo dele, Jesus desceu com eles, e lá dentro da fornalha, eles não estavam preocupados com nada, eles passeavam e andavam. E quando Nabucodonosor, assustado, percebe que aqueles homens, eles lançaram 3, agora são 4 homens lá dentro, eles passeavam, ele chama-os para fora e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, sai daí, bem para fora. E diz o texto, quando eles saíram, a túnica não foi queimada, a roupa não foi queimada, nem chamuscados nem um fio de seus cabelos. Meu irmão, minha irmã, todos nós que já passamos aperto diante do fogo. Eu já, criança, me lembro, já queimei cabelo, já queimei braço. Quando a gente queima, o cheiro é forte, não é verdade? E o texto diz que nem havia cheiro, versículo 27, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Por que, irmãos, isso aconteceu na vida destes homens? Primeiro, porque eles confiavam em Deus. E sabiam, porque confiavam em Deus, Deus podia livrá-los de todas as coisas. Deus não é um joguete na nossa mão, mas Deus é alguém que se interessa e se preocupa conosco sempre. E quer, na verdade, e deseja para nós o nosso melhor. Se organiza, diga amém. Agora presta atenção, por causa da confiança, olha o versículo 21, por causa da confiança que tinham em Deus, eles enfrentaram aquela fornalha e não negociaram. Mais uma vez, para você guardar isso, o inegociável. Eu não vou negar o meu Deus para adorar qualquer outro Deus que seja colocado na minha vida. Quando eu vivo, meu irmão, minha irmã, ou quando nós vivemos e agimos dessa forma, a vida cristã tem um outro significado para cada um de nós. Irmãos, há algumas fornalhas diante de nós. Primeiro é a fornalha do materialismo. E nós temos que tomar cuidado para nós não cairmos dentro dela.
Eu não vou perguntar para você levantar a mão, mas eu posso afirmar que muita gente aqui está com seus cartões de crédito totalmente lotados. Você está endividado no banco. Está pagando com juros aquela parcela para você não ser processado. Mas isso aqui tem muitos shops. Você pode ir no shopping de Londrina. E o shopping é um lugar que atrai os seus olhos. Cada dia lançam sapatos, e as mulheres sapatos, bolsas, roupas, maquiagem, tratamento de pele, para o cabelo. E nós somos atraídos pelo aquilo que é chamado materialismo. Nós queremos isso para nós. O materialismo, irmãos, é uma fornalha. Nós temos aí uma outra fornalha, que é a fornalha do sucesso. Pelo sucesso vale tudo. A competição no trabalho, a falta de amor, tudo é o sucesso. Que eu tenho que aparentar para os outros que eu sou uma pessoa de sucesso. Mas eu sou cristão. Onde estão os meus princípios? O que a Bíblia me ensina? Nós temos a vaidade. Nós somos hoje conduzidos pelos olhos. Nós gostamos quando alguém chega e fala que nós somos mais novos que nós somos, temos aparência melhor, não temos ruga na testa, nem pé de galinha nos olhos, nem pele sobrando no pescoço, e nem barriga grande, os homens. O número de homens que estão fazendo lipo é impressionante. Ele faz mais uma dívida e parcelas para fazer lipo e tirar o abdômen. Porque nós estamos procurando o sucesso. Nós poderíamos, irmãos, citar aí tantas coisas, tantas fornalhas que estão diante dos nossos olhos. E qual é a posição que nós vamos tomar diante disso? Muitas outras coisas no mundo espiritual são emboscadas, são situações na nossa vida. E se nós não tivermos a mesma convicção, irmãos, se nós não confiarmos em Deus, conforme diz o versículo 28, nesse texto que eu li para vocês. Se nós não confiarmos em Deus, como nós devemos confiar, assim como esses 3 jovens judeus de Jerusalém que foram para a Babilônia, eles confiaram em Deus. Por isso eles foram livres. Deus os livrou, porque eles não abriram mão dos seus princípios. A fornalha, irmãos, mais ardente, contudo, é a sensação de que Deus nos abandonou. Há muitas pessoas que sentem isso. Mas Deus não abandona ninguém. Deus não abandona seu filho nem sua filha. Ele nunca desiste de nós, na verdade. Ele quer nos ver perto dele. Mas para isso eu preciso implementar, eu preciso praticar esses princípios na minha vida. Primeiro, preciso confiar nele e crer que ele pode livrar a minha e pode livrar a nossa vida. O milagre na fornalha. O milagre na fornalha. Para que possamos experimentar esse milagre, precisamos então confiar em Deus e crer que ele vai nos libertar. Em segundo lugar, irmãos, o versículo 27, que eu li, diz assim: juntaram-se os príncipes, sátrapas, significa príncipes. Então juntaram-se os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder sobre os corpos desses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. O que esse texto quer nos ensinar hoje à noite? Qual outro princípio que eu tenho que guardar na minha vida para eu ver o milagre na fornalha da minha vida? Nós precisamos ser fiéis a Deus, que pode nos proteger. Quem é que pode nos proteger, meu irmão? A polícia pode nos proteger. A certos momentos, será que o nosso pai, a nossa mãe pode nos proteger? Será que o delegado da cidade pode nos proteger? Nem fisicamente, nem espiritualmente nós temos nenhuma proteção, a não ser daquele que criou os céus e a terra. E nós dependemos dele cada dia mais. Cada dia mais.
nós vamos aprender a depender de Deus. Como Sadraque, Mesaque dependeram. Por isso, eles não tiveram dúvida. Você não fica sabendo, ó rei. Não adoraremos os teus deuses. Não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Pode acender esta fornalha 7 vezes, 14 vezes, 21 vezes, não importa. Porque nós temos uma convicção, se o nosso Deus quer nos livrar-nos, diz o versículo 17, Ele nos livrará das tuas mãos e da fornalha do fogo ardente, ó rei. Fica sabendo. Irmãos, é certeza de que qual fosse a situação que eles iam enfrentar, eles estariam guardados nas mãos de Deus. Em nenhum lugar nós encontramos eles pedindo, Senhor, tira a fornalha da nossa vida. Oh, meu Deus, há uma ameaça da fornalha da nossa vida. Em nenhum lugar encontramos eles orando desta forma. Mas eles oravam, dizendo, nós confiamos no Deus que pode todas as coisas. É nele que nossos olhos estão postos. Como diz Hebreus, capítulo 12, lá no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, que em troca do sofrimento da vergonha, suportou aquela cruz para resgatar a nossa vida. Essa é a convicção que nós temos que guardar aqui no nosso coração. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, houve conspiração contra eles. Mas eles não se incomodaram com isso. Por quê? Eles foram jogados na fornalha. Mas Jesus desceu com eles. E o fogo que queima não brinca com fogo. Mas o Senhor Jesus desceu com eles. Jesus os cercou com o seu manto e passeavam naquele lugar, protegido pelo Senhor Jesus, porque estavam amparados, guardados, protegidos pelo Deus que eles criam. Irmãos, nós não somos responsáveis pelos resultados, nós somos responsáveis pela obediência. Não se preocupe com o resultado, seja responsável pela sua obediência. Esse é o desafio, esse é a minha resposta, a minha convicção a Deus, para que diante dessa fornalha, esse fogo não tocará na minha vida. O que importa é a obediência, o resto Ele vai fazer. Porque lá em Atos, no capítulo 2, diz que o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. O que Ele quer, meu amado irmão, é que nós façamos o que Ele está pedindo, mas o resultado é dele. Ele pede tão somente para nós obediência à sua palavra e os princípios que ela nos ensina, e Ele quer isso de nós. O que esse texto quer nos ensinar? Quer nos ensinar que quando a obediência à presença do verbo, ali esteve o verbo presente. Quem é esse verbo? Conforme diz João 1, capítulo 1, versículo 1, e o verbo se fez carne, e o verbo era Deus e estava com Deus. É o mesmo Jesus que nasceu em Nazaré, que nasceu em Belém e se criou em Nazaré. É o Jesus de Nazaré. É aquele Jesus que foi para a cruz, que suportou a cruz, pagou um alto preço por nós. É esse Jesus que estava ali presente, é o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Ele não apagou o fogo. Quando olho para esse texto, Deus não apagou o fogo, nem tirou os 3 da fornalha, mas estava com eles para os proteger. Aleluia. Deus não nos chama para sermos tão somente adoradores. Ele nos chama, meus irmãos, para sermos discípulos dele. E discípulo gera novo discípulo. Discípulo serve, o discípulo lava os pés, o discípulo, ele cuida, ele ama, ele ampara. Estes homens foram fiéis a Deus, obedeceram a Deus, e a consequência foi a proteção de Deus na vida deles. Deus quer que nós aprendamos isso. Versículo 29, quero ser bem curto aqui. Fala que nós precisamos expressar a nossa fé. Expressar a nossa fé, confiar, sermos fiéis e agora expressar a fé. A fé é um dom de Deus, Deus coloca no nosso coração. Nós podemos pedir, Pai, aumenta-nos a fé.
Senhor, me faça uma mulher de fé, me faça um homem de fé. Isso vem pela vida com Deus, pela vida de oração, por aquilo que nós, na verdade, priorizamos desse relacionamento com Deus. Isso vai, na verdade, influenciar, se nós crescemos verticalmente, isso vai ter uma influência profunda horizontalmente, quando nós estamos cuidando de vidas, e Deus vai manifestar através do nosso relacionamento. Ele diz o seguinte: quando eu expresso a minha fé a Deus, Ele nos vai fazer vencedores. Ele vai nos conduzir em lugares tremendos, experiências profundas. E o versículo número 29, versículo 30 diz: portanto agora eu faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há Deus, presta atenção nessa afirmação de Nabucodonosor, o incrédulo, o pagão, o homem que não amava Deus, nem os filhos de Deus, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia. Irmãos, é Ele que nos faz vencer, é Ele que nos dá esta bênção. Não há limites em nenhuma área da nossa vida, irmãos, para que Deus não possa fazer grandes coisas nessas áreas da nossa vida. Você ganha, diga amém. Não há limites. E quando agora, olhando para esse versículo 29 e 30, parece que agora Sadraque, Mesaque e Abednego, eles saem do cenário. Porque eles davam glória a Deus. Tudo é para Deus. Deus era o centro. O Senhor dominava todas as coisas. Eles saíram agora do centro, para que Deus permanecesse manifestando o seu poder e a sua presença. E não só isso, agora, este rei, que antes ele era, na verdade, um perseguidor, que disse: se vocês não adorarem a imagem que eu levantei de mim mesmo, adorando os meus deuses, eu vou lançá-los na fornalha, e lançou-os lá. De perseguidor, agora ele passa a ser protetor. De perseguidor, agora este homem se transforma num homem que vai prover na vida deles. Porque diz o texto que ele, o rei, fez prosperar. E posso imaginar, irmãos, que essa prosperidade foi em áreas diferentes da vida deles. Eles saíram do cenário, mas com a bênção de Deus. E Deus agora usa esse próprio rei para fazê-los pessoas prósperas. Então, quando, irmãos, nós andamos em fé, nada resta que Deus não possa fazer. E um dos textos tremendos é o que Salomão nos ensina no Salmo 127. E olha como que Salomão, nesse Salmo, ele afirma: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quem é que edifica a casa? Quem é, meus irmãos, minhas irmãs? O Senhor. Ele está dizendo que é Ele. Quem provê as coisas é Ele. E ele diz o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem é que dá segurança e guarda a cidade? O Senhor. Olha a provisão de Deus. Mas em terceiro lugar aqui no versículo 2, olha o que ele diz: inútil vos será levantar de madrugada. Madrugada ele levanta para orar, não para trabalhar. Madrugada a gente só levanta para orar. Se não levanta para orar, dorme. Mas ele está dizendo: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Isso é, você trabalha das 5 da manhã até meia-noite e meia, 1 hora da manhã. Sem a bênção de Deus, isso é inútil. Inútil, ele está dizendo. Porque olha só o que ele afirma: porque aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. E o provérbio diz que Deus tira do ímpio e do justo e dá para os seus filhos.
Aqui está, meus amados irmãos, a promessa. Quando nós expressamos a nossa fé, como esses homens expressaram a fé que eles tinham no coração deles, Ele nos fará vencer. Nos fará vencer. Eu quero encerrar essa palavra, lembrando do grande segredo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens confiaram em Deus. Esses homens foram fiéis a Deus. Esses homens expressaram a fé em Deus. E Deus cuidou de tudo na vida deles. Ele quer fazer isso com você e comigo